Vamos agora à palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dizer assim: Senhor Jesus Cristo, Deus meu e meu Senhor. Em São Pedro 1, São Pedro 1, versículo 3 diz assim: Vós também, ó mulheres, sede submissa aos vossos maridos, se alguns não obedecer à palavra, serão conquistados mesmo sem a palavra da pregação, pela simples procedimento de suas mulheres. E no versículo 2 diz assim: se observarem você a vida custa reservada. E no versículo 3 fala assim: não seja vosso herdonos que aparecem internamente, cabelos trançados, ornamentados de ouro, vestido de elegantes. E no versículo 4 diz assim: mas tende aquele ordenado interior oculto do coração e pureza incorruptível, um espírito suave, pacífico, que é tão precioso aos olhos de Deus. É bonita essas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. No versículo 5 diz assim: era assim que outra ornavam as santas mulheres que esperavam em Deus, era submissa a seus maridos. E no versículo 6 fala assim: Samo obedeceria a Abraão, chamado que Senhor dela vós tornais filhas pela patrícia de bem, sem tornar-se de perturbações algumas. E no versículo 7 diz assim: do modo o marido comportais vós submente a vossos convivos com vossas mulheres, mas são de um sexo mais fraco, porquanto elas são herdeiras com o mesmo direito de vós outros da graça que dá a vida, e tratai-se com espíritos para todos os punhos as vossas orações. E no versículo 8 diz assim: finalmente, tendo todos um só coração e um só alma, sentimentos de amor fraterno, na misericórdia da humanidade. E no versículo 9 diz assim: não pecai mal com mal, nem injúria com injúria, e encontrar a benção, para isto foste chamado, para que sejais herdeiro da benção de nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. E no versículo 10 fala assim: com efeito, quem quiser amar a vida e ver dias felizes, referir suas línguas do mal e dos seus lábios a palavras enganadoras. E no versículo 11 diz assim: apartar-se do mal e mais o bem, busca a paz e siga-o. E no versículo 12 diz assim: porque os olhos do Senhor estão sobre o injusto e seus ouvidos entenda seus rogos, para a força do Senhor está contra o que faz o mal. Está contra quem faz o mal, é contra a regra do Senhor, né? E no versículo
13 diz assim: se for zeloso do bem, quem vos poderá fazer mal? Com a graça do nosso Deus, né? E no capítulo 14 diz assim, no versículo 14 diz assim: até sereis felizes se pudestes algumas coisas que vos causa de justiça. E no versículo 15 diz assim: portanto não temais as suas ameaças, e não vos tornais, antes sabistificais em vosso coração, Cristo Senhor está sempre pronto e responder para a vossa defesa todo aquele que vos pedir a razão de vossa esperança, mas fazei com suavidade e respeito. E no versículo 16 diz assim: tente uma consciência reta a fim de que mesmo naquilo que deseja mal em vós seja confundido e que desencadearam a vosso santo procedimento em Cristo, em nosso Senhor Jesus Cristo, né? E no versículo 17 diz assim: Elias é melhor padecer se Deus sim, e quis que fosse bem do que for por fazer o mal. E no versículo 18 fala assim: pois também Cristo morreu uma vez pelos nossos pecados, o justo pelos injustos, para nos conduzir a Deus. Padeceu a morte em sua carne, mas foi vivificado quanto ao Espírito. E no versículo 19 diz assim: é neste mesmo Espírito que se foi pregar aos espíritos que eram detidos no cárcere, aquele de outrora nos dais de Noé tenha sido rebeldes. E no versículo 20 fala assim: quando Deus aguardava com paciência enquanto se edificava a arca, na qual poucas pessoas estavam, apenas 8 se salvaram através da água. E no versículo 21 fala assim: e esta água purificava, batismo de agora que vos salva, também e vós não pela purificação, a impureza do corpo, pela que concede impedir a Deus uma consciência boa para a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, nosso Senhor. E no versículo 22 fala assim: esse Jesus Cristo tende subido ao céu, está sentado à direita de Deus, depois de ter recebido a submissão dos anjos, dos príncipes e dos potestados. Com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o poder do Espírito Santo, nosso Senhor Jesus Cristo está no céu com a sua graça, com o seu poder, sua misericórdia. Ele nos ama Jesus Cristo porque Ele te ama. Jesus Cristo é o nosso Salvador. Amém.